Estamos recebendo aqui no estúdio Everton Diego, o Diego que é candidato do PSOL à Prefeitura de Teresina e que conversa com a gente a partir de agora nessa rodada de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura da capital. Diego, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Ali. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde. Boa tarde, sobretudo você que nos acompanha e que tem nos acompanhado nessa caminhada. Como é que você tem avaliado essas propostas, as propostas que foram apresentadas aqui dos candidatos, no que diz respeito à viabilidade dessas proposições que você viu agora na reportagem do Alivaldo Barbosa? Olha, Joelson, nós temos insistido na urgência de realizar auditoria nas contas do município, justamente porque a situação fiscal do município não se tem clareza de qual é a saúde financeira do município, mas tem estudos, tem indícios que apontam que a situação financeira do município é caótica e que há muita dificuldade, inclusive, em honrar os compromissos que Teresina já tem. Então, é muito complicado que os candidatos fiquem agora fazendo promessas, às vezes promessas revolucionárias, no entanto, não mostram de onde vem a fonte dos recursos, não mostra como é que a cidade vai lidar com a situação financeira que já existe e que todos nós sabemos que é complicada. Então, não é o momento agora de ficar criando promessas ilusórias para a população. Por exemplo, de dizer que vai acabar com o problema da violência, de dizer que vai resolver o problema da mobilidade urbana de uma tacada só, de dizer que vai resolver todos os problemas que a cidade enfrenta, como se dependesse apenas de uma varinha de condão. A gente sabe que não existe milagre em política, que não existe milagre em gestão e que é necessário muita responsabilidade, é necessário fazer as coisas com transparência para que você possa chegar... E essa transparência, ela existe, na sua opinião? Você falou que existe dificuldade de saber exatamente qual é a situação financeira do município. E imagina-se, por exemplo, que os candidatos que estão nessa disputa conhecem de perto essa realidade financeira. Olha, eu tenho criticado a ausência de transparência, porque, por exemplo, se você acessa o portal da transparência do município e vai estudar o orçamento, você vê que há uma série de informações que não aparecem. Não existe um detalhamento, né, nessas contas. Eles colocam em grupos, tanto as receitas como as despesas, elas estão todas agrupadas. Então, você não tem como detalhar aquilo que Teresina, de fato, gasta, que Teresina arrecada, que deixa de arrecadar. E não dá para compreender, por exemplo, que o atual prefeito seja auditor fiscal e não faça auditoria nas próprias contas do município que ele gerencia. E que não haja transparência também de fazer uma auditoria e levar esses números para a população. Então, o prefeito atual tem se gabado de fazer o feijão com arroz, de fazer o mínimo, né? Primeiro, nós sabemos que não dá para a população se contentar com o mínimo, porque ela não contribui com o mínimo, né? Nós contribuímos com muitos impostos e nós precisamos de serviço de qualidade. Agora, também não dá nem para dizer se só dá para fazer o mínimo ou se dá para fazer as promessas mirabolantes dos outros candidatos, porque não há clareza financeira, não há clareza da gestão fiscal do município. Nós temos que insistir na questão da transparência, insistir na participação popular e na auditoria das contas públicas. E o que é? Perceba aí que você faz críticas não só ao prefeito, como também até aos seus adversários da oposição com relação a propostas que o senhor considera mirabolantes, que demandam recursos aí que não estão previstos até no orçamento da prefeitura. Mas o que seria, na sua avaliação, propostas pé no chão, que podem ser assumidas por um candidato e executadas a partir de janeiro? Ora, por exemplo, quando nós temos falado da questão da mobilidade, o que é proposta pé no chão? A gente pode, no caso do transporte coletivo, dizer que vai rever o sistema de integração a custo zero. Custo zero por quê? Teresina hoje está gastando mais do que eu precisaria para fazer o sistema de integração, porque essa integração ela pode acontecer somente no bilhete eletrônico, com o usuário fazendo a integração em qualquer ponto da cidade, não precisando necessariamente ir até um terminal. Ou seja, o custo da construção desses terminais, ele é desnecessário. A prefeitura está gastando com isso e vai criar ainda um sistema de integração ineficaz, porque aumenta o percurso do passageiro, aumenta o tempo e dificulta o acesso das pessoas à mobilidade. Mas a integração não era um desejo do teresinense já? Mas nós não estamos falando de desfazer a integração, nós estamos falando de fazer uma integração mais eficiente, de fazer outro modelo de integração. Tenho denunciado, por exemplo, que esse modelo de integração que está sendo implementado em Teresina está sendo desativado em outras cidades como São Luís, que já possui o sistema de terminais, que já possui esse sistema de integração e que está adotando a bilhetagem eletrônica. A mesma sistema de integração que funciona bem, por exemplo, em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, funciona a integração com o bilhete. Você vai lá,
passa o bilhete na catraca, pode pegar o ônibus outro ônibus em qualquer outro ponto da cidade, sem necessariamente se deslocar até um terminal, inclusive integra até com o metrô, né, que é outra coisa que Teresina pode fazer, pode melhorar a estrutura desse pré-metrô e colocar a integração do ônibus com o metrô, que não existe. Então, nós não estamos falando de deixar de fazer, nós estamos falando de fazer com mais eficiência, fazer com mais qualidade. A grande questão não é exatamente o como fazer. O como fazer com qualquer candidato desses, ou o atual prefeito, com uma boa equipe técnica, ele dá conta de fazer na cidade. A grande questão é o para que fazer. O que nós temos falado é de inverter prioridades, é de colocar a cidade voltada para o interesse da população. A cidade hoje ela é mais voltada no seu serviço para o lucro de quem presta esse serviço, que é o caso claro do sistema de transporte coletivo. Então, ele não é voltado para a qualidade de transporte do usuário ou para a mobilidade do usuário. Ele é voltado para o lucro da empresa. É disso que nós estamos falando. Eli Lopes. Candidato, os telespectadores eles sempre pontuam algumas questões aqui para os candidatos. A gente percebe que são as preocupações maiores no momento. Por exemplo, em relação à prefeitura, eles querem saber sobre a Guarda Municipal, o que o senhor definiria caso seja eleito, e duas grandes preocupações aqui da maioria das perguntas é o plano de governo em relação à segurança e à saúde. Veja, Eli, esse caso da Guarda Municipal é outro caso delicado e que tem sido tratado como solução imediata de problemas que a gente sabe que não tem solução imediata. Por quê? O que eu estou falando sobre a Guarda Municipal? Ela existe por força de lei, ela foi criada por força de lei e os agentes devem ser contratados na quantidade adequada, de acordo com os estudos realizados já. Então, a gente, sim, defende que a Guarda Municipal entre em efetivo exercício, diferente do que acontece hoje. No entanto, prometer para a população que essa Guarda Municipal vai resolver o problema da violência de Teresina é prometer aquilo que é impossível realizar, aquilo que é impossível cumprir. Porque, por definição, a função da Guarda Municipal é proteger o patrimônio público. Então, essa guarda ela vai estar presente aonde tem patrimônio público para proteger. Talvez, nessas regiões, a presença dessa guarda melhore a situação, diminua a incidência de violência. No entanto, nos bairros da cidade, nas periferias, essa guarda não vai estar fazendo patrulha ostensiva. Essa função é da Polícia Militar. Então, ela não vai conseguir, sozinha, evitar que Teresina tenha os índices de violência que tem hoje. E como é que se resolve violência? Nenhuma cidade do mundo, eu tenho repetido isso também, nenhum país do mundo resolveu o problema da violência com polícia, com repressão. A gente resolve o problema da violência investindo em educação, criando emprego e renda, criando uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade onde as pessoas tenham oportunidades, uma sociedade que não seja tão desigual, é uma sociedade certamente mais segura. Você pode observar isso em diversos lugares. Mas o longo prazo nem é tão longo assim. Porque se a gente pensar, por exemplo, no prazo que o atual prefeito está na gestão do município, ele já está no longo prazo. Isso já poderia ter sido realizado e não foi. Né? Agora, a gente tem que começar em algum momento. Então, as ações emergenciais, elas precisam ser tomadas? Precisam. É preciso garantir efetivo da Guarda Municipal, protegendo o patrimônio público, estando mais perto dos cidadãos, uma guarda cidadã, uma guarda que esteja ajudando a prevenir e não a reprimir a violência? Sim, é preciso. No entanto, não adianta prometer que só isso resolve, porque isso é colocar um remédio para um sintoma. Você tem que tratar na origem do problema. É disso que nós estamos falando. Você tem dito muito, falado muito a respeito das reuniões que serão feitas com a comunidade, que vai ser consultada para dizer aquilo que é prioridade e governar, gerenciar junto com vocês. Você acredita, muita gente pensa assim, bom, estou elegendo um prefeito com sua equipe para que ele cuide por mim dos interesses da cidade. Você não acha que consultar a população seria delegar a ela uma função que é da gestão municipal? Eu acho que é devolver à população uma função que tem lhe sido negada, que tem lhe sido retirada. Por quê? O que a gente encontra quando conversa com as pessoas? Uma carência total das pessoas de serem ouvidas, de ter vez e voz na gestão dos recursos que são públicos, que trata do interesse público. Então, o que a gente está falando? Não é de dizer que o prefeito não vai ter capacidade ou que não vai ficar amarrado e não vai poder fazer nada. A gente está falando é que não é possível fazer uma administração eficiente se você não consulta o seu público-alvo. Qual é o público-alvo da gestão do município? É a população do município.
Então, o que nós temos falado é de instrumentalizar, criar maneiras para que a população leve as suas necessidades até a gestão, para que ela possa dizer, olha, é isso que é prioridade para nós. Não é construir, por exemplo, terminal de integração agora. A nossa prioridade é cuidar dos hospitais, equipar melhor os hospitais da cidade. Isso eu estou supondo, né, que a população diga isso. O senhor mudaria também a estrutura administrativa da prefeitura? O senhor reduziria a máquina, corrigiria, por exemplo, o organograma de secretarias e órgãos públicos? Certamente. É necessário e urgente também reorganizar a estrutura administrativa da prefeitura, porque a atual estrutura administrativa é muito custosa, sai muito caro para a prefeitura e é muito pouco eficaz. Onde o senhor cortaria? Olha, nós podemos começar com a Secretaria de Saúde, que é desmembrada em 3, foi desmembrada em 3, e que não tem efetividade na função. Né? Você tem 3 secretarias para uma mesma área e ainda tem uma chefia geral dessas 3 secretarias. Então, boa parte dos recursos que seriam para cuidar da questão da saúde, eles acabam se perdendo no meio, se perdendo aí no bolo administrativo que a prefeitura tem. A prefeitura hoje conta com 51% de servidores que não são servidores efetivos, ou seja, que não entraram nem por concurso ou que estavam antes da Constituição de 88. São servidores, a maioria deles, provenientes de cargos comissionados, colocados pelo prefeito e pelos seus apoiadores. É necessário reduzir esse número. Se você reduzir o número de cargos comissionados, que hoje é absurdo, porque é mais da metade dos servidores do município. Então, se você reduz esse número, você ganha espaço na folha de pagamento para valorizar os servidores de carreira, os servidores efetivos do município. Ganha espaço, inclusive, para contratar servidor aonde há carência de pessoal. Candidato, inclusive os telespectadores estão levantando essa questão, a sua jovialidade. Eu acho que o senhor é o candidato mais jovem dos que estão... São 28 anos que você tem? Eu estou completando 28 anos hoje. Hoje é aniversário do candidato. Parabéns. Parabéns, feliz aniversário, muita Obrigado. Saúde aí para a caminhada. E alguns estão questionando aí essa história da sua idade, essa sua jovialidade, se o senhor acha que atrapalha ou ajuda numa possível administração? Bom, eu jamais diria que atrapalha, né? Até porque eu não contribuiria contra a minha imagem. Mas eu não preciso dizer que a juventude é um problema só para fazer propaganda, não. A nossa jovialidade, ela pode muito bem estar associada ao desejo e à necessidade que a população tem manifestado de renovação e de mudança. Veja, o Firmino Filho foi prefeito de Teresina na primeira vez, ou ocupou o primeiro cargo na prefeitura, salvo engano, aos 30 anos de idade. Ele já tinha competência aos 30 anos para estar em gerência, pelo menos foi isso que a população entendeu. Então, nós compreendemos que a questão da idade ela não é tão importante. O mais importante é o para quê que a gente quer fazer, o que nos motiva a estar nessa gestão. Até porque, como eu falei anteriormente, com uma boa equipe técnica, qualquer pessoa, qualquer cidadão do município, ele pode ser um gestor. A questão não é se ele consegue ou não ser um gestor, é para que ele quer ser gestor, com que objetivos essa gestão vai se colocar no município. Você é um candidato que se assume um socialista. E qual é a preocupação que você tem em assumir uma prefeitura dentro de um Estado e dentro de um conceito todo de capitalismo? Como é que você pensa em fazer essa transição ou conscientizar as pessoas a respeito dos valores que você defende? Veja, Joelson, essa questão de ideias políticas, ela inclusive está em falta na própria propositura dos vários partidos políticos que tem no Brasil, né? Nós temos um Partido Social-Democrata, Partido Social-Democrata Brasileiro, e se você perguntar aos candidatos desses partidos o que defendem essa social-democracia que está lá no estatuto do partido deles, dificilmente eles vão saber dizer. Então, a nossa perspectiva socialista é uma perspectiva de diminuir as desigualdades sociais, é uma perspectiva que coloca em primeiro plano as necessidades das pessoas e não o dinheiro. Então, isso vai, inclusive, de acordo com o que está estabelecido na legislação brasileira, na Constituição Federal. A gente não está, apesar de nós sermos veementemente contra um sistema que massacra as pessoas, que é o sistema capitalista, mas a gente sabe que tem que conviver com ele e nós estamos aqui tentando, da melhor maneira possível, instrumentalizar as pessoas para que elas criem consciência disso e possam superá-lo. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Everton Diego que é candidato do PSOL à Prefeitura de Teresina, que conversou com a gente aqui. Muito obrigado pela presença, Diego.